nós. Vamos nos assentar. Irmãos e irmãs queridos, olha que convite bonito começamos a ouvir hoje com a palavra de Deus. Vinde, voltemos para o Senhor. Vinde, voltemos para o Senhor. Só pode voltar quem foi. Fomos para onde? Fomos para distante de Deus. Como podemos ir para distante de Deus se Deus está em toda parte? Deus está em toda parte. A única parte que Deus não está é no pecado. Quando estamos no pecado, meus irmãos, nós estamos longe de Deus. Por isso, voltar para Deus é renunciar ao pecado. É dizer como o salmista de hoje: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Pois eu reconheço a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Este reconhecimento do nosso pecado é que faz com que nós alcancemos a misericórdia de Deus. Porque um coração arrependido e humilhado, como diz Jesus, um coração que se abaixa, Deus eleva. Mas um coração orgulhoso que diz: eu não fiz nada para merecer isso, tem tanta gente mais ruim do que eu. Não podemos nunca tomar a atitude desse homem que vai rezar, e rezar é uma coisa boa. Você veio para a casa de Deus, você veio fazer essa novena, isso é uma coisa maravilhosa. Mas aqui não é para você ficar dizendo a Deus: olha, eu jejuo 2 vezes por semana, na quarta e na sexta, como Nossa Senhora pediu em Medjugorje. Eu dou o meu dízimo de toda a minha renda. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu não matei, não roubei, eu procuro ajudar sempre as pessoas, eu sou muito bom. Aqui não é para você ser louvado. Nós não viemos atrás de louvores, elogios. Deus sabe muito bem o que nós fizemos de bom, e se fizemos alguma coisa de bom, glória a Deus, foi por mérito dele, por bondade dele. Foi ele que nos ajudou, porque só ele é bom. Irmãos, e ele sabe, ele conhece. Eu acho linda aquela carta do Apocalipse, da carta de Deus. Conheço o teu trabalho, tua paciência, conheço o que você faz, mas eu tenho contra ti que você arrefeceu o seu primeiro amor. E é isso que Deus está reclamando de nós. Então voltemos a Deus, voltemos àquela vida de oração, voltemos a amar a Deus acima de tudo. Paramos de uma vez por todas de começar a murmurar. Irmãos, demônio tem nos levado a muita murmuração. Deus está dizendo: ele nos feriu, ele há de tratar-nos. Ele nos machucou, ele há de curar-nos. Até esses problemas, sejam de saúde, sejam financeiros, sejam familiares, que ele permite que aconteça na nossa vida. Não que ele quer, mas que ele permite, porque nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Mas nem tudo que Deus permite é o que ele quer. Muita coisa que você permite que seu filho faça, você permite porque você vai matá-lo. Mas não é a sua felicidade que seu filho faz. Mas ele quer fazer, o que é que você vai fazer? Então muitas vezes Deus permite, mas Deus não quer. Mas tem a nossa liberdade. Então, meus queridos irmãos, precisamos voltar ao Senhor. Até esses problemas não devem ser motivo da gente ficar murmurando, revoltado, dizendo: por que isso, por que aquilo? O que é que eu fiz para merecer isso? Mas entender que por suas chagas nós fomos curados. E essas chagas, e esses sofrimentos, e esses problemas que têm nos acontecido, benditos sejais, porque eles vão nos levar para mais perto de Deus, não para longe de Deus. Vão nos fazer correr aos pés de Deus, a estar mais unidos ao Senhor. Sejamos então não como esse fariseu, que começa a querer contar vantagens, orgulhoso,
cheio de direito diante de Deus, sejamos como esse pobre publicano, esse cobrador de impostos, que batia no peito. O outro nem falava, mas pensava. Ah, mas eu não falei, mas eu penso. Não é só o que eu falo, é o que eu penso. O orgulhoso, ele é tão orgulhoso que nem falar ele fala em voz alta, para que as pessoas não julguem. Mas ele está dentro de si, cheio de dúvidas, cheio de complicações. A pessoa humilde não, ela fala, e fala em voz alta: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Diga de coração, se você quiser dizer. Diga: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um grande pecador. Ele batia no peito e falava. É a confissão. Meus irmãos, tudo melhora quando a gente confessa. Eu acredito demais na confissão. E parei desde atender confissão, porque as pessoas não vinham se confessar. Mas eu quero confessar com você, não era. Ela queria que uma revelação, uma coisa. Ela não reconhece ainda o erro dela. Como é difícil para nós a gente reconhecer o nosso egoísmo. Eu quero a minha vontade. Eu quero uma vida cômoda. Eu não quero trabalho, não quero esforço. Eu quero que todo mundo goste de mim. Eu quero as coisas da minha maneira, no meu tempo. Como é difícil reconhecer esse egoísmo, essa dureza do nosso coração. Como é difícil a gente reconhecer que a gente faz o mal que a gente não quer, mas difícil fazer o bem que a gente gostaria de fazer. Mas quando a gente tem essa capacidade, essa liberdade de confessar o nosso pecado, a maior libertação é uma grande confissão. As maiores curas que eu já experimentei na minha vida e na vida dos meus irmãos foi quando alguém é tocado pela graça de Deus e vem um arrependimento. Por isso que muitas vezes Deus não quer mais permitir que você caia, às vezes até num pecado tão vergonhoso. Porque os pecados da sexualidade geram tanto arrependimento, que gera vergonha, que ali a gente vê a nossa miséria. O que a gente busca, que prazer a gente busca. Como é terrível, a gente tem que reconhecer que a gente quer fazer uma coisa daquela, que depois que a gente faz aquilo, a gente tem um nojo da gente mesmo. Mas esse arrependimento. Deus está procurando corações humildes, e Ele encontrou um desses corações humildes e puros, muito simples, na pessoa de São José. Hoje, nesse primeiro dia da novena, eu quero explicar para vocês mais uma vez, falar um pouquinho quem era São José quando ele foi encontrado pela graça de Deus para a sua vocação de Pai de Jesus Cristo aqui na terra, Pai virginal de Jesus e esposo puríssimo da Santíssima Virgem Maria. Então, São José era da casa real de Davi. São José não era um qualquer. Não que um pobre seja um qualquer. Para Deus não é o que nós temos, não é o título, não é o sobrenome, não é a riqueza da família, mas São José era da casa real de Davi, uma casa escolhida por Deus. Deus disse que faria uma aliança com Davi, e através de Davi é que ele ia mandar o Messias. E a pessoa que faz essa ponte entre Davi e Jesus, que é o nosso Messias, o verdadeiro Messias, é São José. São José emprestou então a descendência davídica, a humanidade, a família humana de Jesus foi dada por São José. Então, São José era de família real, mas naquele tempo a casa de Davi estava vivendo um grande drama, porque quem era o rei no tempo que Jesus vai nascer, e um pouquinho antes, Herodes Magno, que não era nem judeu, era amigo de César Augusto, do imperador romano, e por isso estava no poder. E para agradar aos judeus tinha reformado o templo, passou 46 anos pegando aquele templo
que tinha sido reconstruído tão modestamente por Neemias, por Esdras, e tinha reconstruído como uma das maiores belezas daquele tempo, a ponto dos discípulos de Jesus dizer: que pedras, que construções. Jesus vai dizer: não ficará pedra sobre pedra. E hoje a gente vê, ainda hoje, 2000 anos depois, que só tem lá o Muro das Lamentações. Então, meus irmãos, Herodes reinava ali. Herodes era extremamente cruel. Ele era tão cruel que toda pessoa, fosse quem fosse, que quisesse ou pretendesse ou fosse uma ameaça de um possível usurpador do seu trono, ele mandava matar. Mandou matar filhos, esposas, amigos e inimigos. Mandou matar muita gente. Reinou muitos anos. Terminou uma vida terrível. Mas os mais que ele detestava, que ele tinha raiva, porque sabia que eram os verdadeiros donos daquele trono, que eram os verdadeiros príncipes da casa real. Ele tinha um verdadeiro horror e ojeriza aos descendentes de Davi. Quem fosse da tribo de Davi, homem, ele mandava matar ou eliminar de alguma forma. Por isso, então, segundo a tradição, aqueles que são chamados os irmãos do Senhor, São Judas Tadeu, São Tiago Menor, José, né? Eles são tidos como os irmãos do Senhor. Na realidade, segundo o Evangelho Apócrifo de São Tiago, eles são sobrinhos de São José. Eles são filhos de um irmão de São José, com Maria, né? Não com Nossa Senhora, com outra Maria, que foi mandado assassinar por Herodes. E São José, para livrar os sobrinhos também de ter o mesmo fim que o pai, que o seu irmão, ele pegou os sobrinhos, a viúva do seu irmão, e foram morar em Nazaré, escondidos lá no norte. Judá, a tribo de Judá, da qual a cidade de Judá é Belém, pertinho de Jerusalém, é ali no sul. Mas eles saíram e foram morar lá. São José então fez um voto a Deus de nunca se casar, de viver uma vida para cuidar daqueles rapazes, seus sobrinhos, e para viver da sua profissão escondido, sofrendo com o seu povo, esperando o tempo que Deus ia mandar o Messias. Então foi viver como um simples carpinteiro. Era uma profissão muito digna, mas carpinteiro podia ser como fosse um pedreiro, um marceneiro, né? Fazia vários trabalhos ali para sobreviver. Foi morar na última vila. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era o ditado que Natanael vai dizer justamente a Filipe, quando ele diz: encontramos o Messias. Quem é? Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ninguém esperava nada de Nazaré. Então quem morava lá não representava nenhum problema. Então São José foi viver aquela vida escondida e pacata, né? E ali vivendo, ele viveu do trabalho, ele viveu uma vida casta de oração. Ele tinha aqueles sobrinhos como seus verdadeiros filhos. Ele dava toda assistência àquela mulher viúva, né, que era, depois vai se tornar Maria de Cleófas, uma mulher muito santa, que depois vai se tornar também santa. Então São José viveu ali até que um dia chega para ele uma convocação da parte dos sacerdotes de Jerusalém. Queremos convocá-lo, José, para você fazer parte de um escrutínio aqui no templo em Jerusalém. E São José, por obediência, por amor, vai para esse escrutínio.
Quando chega lá, é avisado: olha, temos uma donzela, uma mulher, uma jovem muito santa, muito pura, chama-se Maria, e ela chegou à idade de virar mulher, e ela agora, e você sabe, toda mulher menstrua, a menstruação tornava a mulher impura diante da lei, porque ela ia ter, então ela não podia ficar no templo, porque ela ia se tornar uma fonte de impureza dentro do próprio templo. Então as meninas novas eram educadas, porque aquelas meninas eram a nobreza, vamos dizer, de Israel, porque uma delas podia vir a ser a mãe do Messias. Então elas eram educadas no templo. Assim foi Nossa Senhora. Nossa Senhora, segundo a tradição, já era órfã de pai e mãe. Seus pais, Joaquim e Santana, já eram de idade. Então, mais um motivo para encontrar realmente um grande esposo para essa menina, porque ela não tinha mais ninguém por ela, seus pais já falecidos, ela estava sozinha no mundo, ela precisava casar, mas também eles não sabiam, e ela tinha feito um voto de virgindade a Deus. Por ela viveria a vida toda ali no templo, ou em algum lugar, servindo a Deus em castidade, em virgindade, como São José também tinha feito seu voto. Mas os dois não questionaram e obedeceram a Deus, e vão para aquele escrutínio, e é colocado o cajado com o nome do futuro esposo, aquele que Deus quer. Qual é aquele que Deus quer? E oraram, e o cajado que floriu, por isso que está sempre com o cajado florido, com a açucena, que é o lírio da pureza, que representa a pureza, para mostrar que mesmo casado, ele foi totalmente casto e puro a Deus, nunca maculou a sua pureza, nem a pureza da Santíssima Virgem. Foi o de São José que foi o cajado que floresceu, e ele foi o escolhido. Mais uma vez ele não questionou: por que, meu Deus? Já estou lá vivendo minha vida, já sou de idade, já tenho os meus sobrinhos que eu tenho como meus filhos, porque agora tem que me casar, cuidar dessa jovem. Quando ela se encontrou com ele, se apresentaram, com certeza um já ficou encantado com o outro, porque um santo, eu sempre digo, um gambá cheira outro, né? Um santo também sabe quando o outro é santo. Ele se atrai, as pessoas boas e santas, elas se atraem. Quando se olharam, se viram em Deus e entenderam. E quando Nossa Senhora partilhou com São José, que tinha feito um voto de virgindade, e ele muito alegremente disse: Maria, eu também fiz um voto de virgindade. Então é isso, José, Deus quer que a gente cuide um do outro e que a gente viva em castidade. E aí estava tudo resolvido, né? E aí aceitaram, e acontece o mais lindo casamento dessa terra, o matrimônio entre São José e Nossa Senhora. E foi, segundo a tradição, no próprio templo, que o matrimônio era dividido em quantas partes? 2 partes. Eu expliquei tantos anos a vocês isso, não é? Então eles fizeram a primeira parte ali diante dos sacerdotes, e receberam a bênção, se casaram. Mas o rapaz devia levar a moça à casa de alguém de confiança, e a casa de confiança que São José levou Nossa Senhora antes de construir a sua casinha foi a casa justamente de Maria de Cleófas, lá vivendo com seus sobrinhos, que eram todos muito pequenos. E então Nossa Senhora vai ficar ali, e é justamente ali onde vai acontecer o que vamos meditar amanhã, que acontece a Anunciação, que acontece a concepção de Jesus Cristo, e que essa história vai ser mudada. Hoje vamos ficar com essa obediência a Deus, sem questionar, sem murmurar, mesmo sem compreender. Cumpra-se em mim. Primeiro, reconhecer os seus pecados, reconhecer com humildade
não ficar cheio de elogios, procurando saber as coisas. Deus não quer holocausto, Deus quer misericórdia, Deus quer um coração contrito e humilhado. É isso que Deus deseja, é isso que Deus procura. E um coração que confie, que não questione, que se deixe conduzir por Ele. E eu quero agora, neste momento, vamos rezar a ladainha de São José. Eu quero convidar hoje os casais